Graça e paz, ouvintes do Cristo Sempre Cristo. Estamos de volta mais uma vez para abençoar você, para levar até você uma mensagem abençoadora, uma mensagem sobre a pessoa de Jesus Cristo, cujo propósito é levar calmaria ao seu coração, uma vez que atualmente, no mundo atual, as pessoas correm tanto, querem fazer tudo ao mesmo tempo, não param para meditar na palavra de Deus, não param para meditar sobre a vida e não param para ficar sem fazer nada. Tem que estar ocupado com alguma coisa para preencher o espaço, o tempo, a mente, e aí tem que estar fazendo alguma coisa. No entanto, a nossa vida nós precisamos treiná-la para que ela saiba parar. E quando nós paramos para ouvir a Deus, algo maravilhoso acontece. Primeiro, nós vamos ter um livre acesso a Deus, nós vamos ter mais intimidade com Deus. E segundo, nós vamos lançar da nossa vida fora as ansiedades. E a ansiedade é um mal predominante neste século XXI. As pessoas andam ansiosas porque não querem parar, têm que estar ocupadas. E por que não parar para ouvir uma mensagem como esta, ouvir a Deus? E quando param para ouvir uma mensagem como esta, a agonia é tanto que não tem tempo, ou pula, ou olha o tempo, quanto? 5, 6, 7 minutos? Não quer nem saber, já passa por cima, porque não tem tempo. Mas o dono do tempo quer que nós demos tempo para ele. Então aprenda a dar um tempo antes de você começar o dia, antes de tudo, comece o dia falando com Deus. Pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, medita na palavra que Deus tem a falar para você naquele texto que você está lendo. E se porventura a mente não está conseguindo raciocinar, parar para poder guardar o que está ali escrito, dá uma parada mais ainda, acalme, jogue fora a ansiedade, peça a Deus ajuda e volte, leia, medite e aprenda. Certamente Deus tem sempre algo melhor para você. Quando você começa o dia diante do Senhor, de joelhos, você aí sim está preparado para ficar de pé diante dos homens. Pensando nisso, aqui o Cristo Sempre Cristo nasceu para poder abençoar, fazer você refletir sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio à terra como homem, morreu, mas reviveu, ressuscitou, ele é vivo. Ele é vivo e ele mora no coração de todos aqueles que creem que ele é o Filho de Deus, creem que ele dá vida eterna, creem que vão morar com ele na eternidade. Ele é vivo e por ser vivo é o nosso Deus, a quem nós devemos adorar, parar, pensar. Então nós devemos dar mais tempo para Jesus Cristo do que para nós mesmos. Quando nós damos mais tempo para Jesus Cristo em nossa vida, as coisas fluirão, pois ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas ele nos acrescentará. Olha que maravilha. Também pensando assim, hoje nós vamos ler juntos o capítulo 2, do verso 1 ao verso 13 do Evangelho de João, que diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para a purificação, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse:
todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali, não muitos dias. Que maravilha! Nós podemos aqui contemplar Jesus Cristo socorrendo uma família no início do seu casamento, no início da formação da família. Lá estava Jesus. A grande inteligência desse casal de noivos foi ter convidado Jesus Cristo para estar presente no casamento deles. E nós sabemos que a vida conjugal, em muitos momentos, passam por situações difíceis, por crises. E se nós formos resolver os problemas com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência, com a força do braço, muitos deles não serão resolvidos e o casamento pode até ser dissolvido. Por outro lado, se nós usarmos da inteligência deste casal, de João 2, e nós convidarmos Jesus Cristo para ser um dos nossos convidados para sempre, ou seja, eu vou melhor esclarecer, não ser só convidado, mas ser o morador número 1 do nosso casamento, da nossa casa. Todos os momentos difíceis da nossa vida nós vamos parar para conversar com Ele, falar com Ele, pedir ajuda diretamente a Ele. Não vamos precisar de nenhum outro mediador, intermediador, uma vez que lá no momento da morte de Jesus, diz o texto sagrado de Mateus, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, ou seja, nos dá o livre acesso agora para conversar com o Pai. E como Jesus estava presente neste casamento, naquela dificuldade que talvez aqui o texto não diz, mas nem os noivos sabiam que tinham acabado a bebida do casamento. E então Maria, a mãe de Jesus, tomando conhecimento, vai conversar com Jesus, e Jesus diz para ela assim: olha, não é chegada a minha hora ainda, não vou fazer nenhum tipo de sinal. Mas creio que Jesus sentiu grande compaixão e ali ele queria, naquele casamento, também manifestar a glória de Deus para os seus discípulos, para que eles pudessem crer que ele, de fato, era o Messias, o Filho de Deus, assim como Natanael havia crido e ele queria manifestar. É certo que Jesus quer manifestar a sua glória também no seu casamento, na sua vida, na vida dos seus filhos. O que eu quero dizer é que você tenha Jesus Cristo como a pessoa principal do seu casamento. Não deixe Jesus Cristo de fora. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, em todo tempo, fale para Jesus: fica aqui comigo, Jesus. Fica aqui conosco nesse casamento. Nos ajude a superar todas as crises. Nos momentos de bonança, Senhor, juntos, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, porque o Senhor tem cuidado de nós. E Jesus se faz presente. Esse casamento aqui passou, Jesus foi seguir a sua história de vida, foi a Cafarnaum, continuar o ministério que Deus deu a ele. Mas na história do seu casamento, ele quer ficar até que uns dos dois sejam recolhidos por ele. Antes, creiam que ele é Senhor, que ele é Salvador, e deixe Jesus agir na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no Cristo Sempre Cristo. Deus abençoe, fiel a Jesus, leia as Escrituras e você será a pessoa mais feliz e rica deste mundo.